E aí eu queria saber, né, se vocês tiveram alguma dúvida, se tentaram fazer alguma questão, se deu tudo certo, se não, porque aí, se não tiver, hoje a gente começa novo assunto, né? Então, assim, tem muita coisa para ver? Tem muita coisa para ver, mas a gente está num cronograma bom, né? A gente está há um mês da nossa terceira prova, então eu acredito que está tudo em ordem, tudo em dia, certo? Pronto. Então, faça o seguinte: vejam lá no material de vocês as questões que tem, certo? E aí, se vocês tentarem fazer e tiverem alguma dúvida, vocês me falam, certo? Mas elas seguem todos aquele mesmo raciocínio, né? De você ter um problema físico, ter as variáveis, fazer análise dimensional. Depois que fizer a análise dimensional, faz a parte de estudo de semelhança entre modelo e protótipo, certo? E aí, nessa parte de modelo e protótipo, pode ser que você precise usar mais de um adimensional para conseguir obter o resultado do que a questão te pede, certo? Então, para hoje, ó, veja como as coisas estão se acabando. Ó. Eu acho que esse é meu último PPTX que eu tenho, né? De escoamento interno viscoso. Então, essa parte aqui é é o final da nossa terceira unidade, certo? E aí, meu povo, a história é a seguinte, né? Quando a gente fala do que a gente viu até agora em mecânica dos fluidos, né? A gente viu muito a respeito de escoamentos não viscosos, né? A gente falou da equação de Bernoulli, pressão de estagnação, estática de Euler, não sei o quê. Fizemos todas essas considerações lá na segunda unidade, né? Agora, a gente vai começar a estudar o caso em que a viscosidade, ela é importante para o escoamento, né? Então, a viscosidade é essa propriedade que o fluido tem de resistir ao movimento, e essa propriedade ela é associada, né, às características intermoleculares, ao atrito interno desse fluido, né? Então, a gente disse, gases têm viscosidade, todo fluido tem viscosidade, líquidos, todo fluido tem viscosidade, e o comportamento, inclusive, dessa viscosidade com a temperatura depende de que fluido é esse, né? A gente sabe que líquidos tendem a diminuir a viscosidade com o aumento da temperatura, enquanto que gases tendem a aumentar sua viscosidade com o aumento da temperatura. Então, essa característica dos fluidos, a gente tinha simplesmente dito que era uma propriedade dos fluidos, a gente tinha dito como que se relacionava para os fluidos newtonianos, né? A gente disse que a tensão cisalhante, ela se relacionava com a taxa de deformação, justamente através da viscosidade, que era essa inclinação dessa relação linear aí entre essas duas variáveis, né, essas duas características, e basicamente tinha sido isso que a gente tinha tratado a respeito de viscosidade em fluidos. Agora, a gente vai tratar do caso do escoamento viscoso, propriamente dito. Então, a gente vai entender melhor qual é o papel da viscosidade nas características do escoamento. Por exemplo, no escoamento laminar, a gente vai ver que a viscosidade ela é muito importante, ela tem um papel primordial, né? A viscosidade que vai ser responsável por ordenar esse escoamento desse fluido em camadas, né? E no escoamento turbulento, a gente também vai ver qual que é o papel da viscosidade, sabendo que no escoamento turbulento a gente tem uma importância maior para forças inerciais também, certo? Então, quando a gente fala, né, em como estudar a mecânica dos fluidos, como que separar, né, essas características dos fluidos,
A gente tinha trabalhado já com escoamentos não viscosos na perspectiva da equação de Bernoulli, equação de Euler e tudo mais, e agora a gente vai dar importância devida para esse efeito da viscosidade, né? E aí, perceba que essa informação, né, do escoamento ser viscoso, ela tem impacto direto somente aqui, ó, nos regimes de escoamento. Professora, licença. Diga-me. A senhora está apresentando? Ah, meu povo, tô. Ah. Já desde a hora que começou a aula. Ah. Caso você não tenha visto. Faz sentido, faz sentido. Eu já estou aqui marcando coisas desde a hora que a aula começou. Que ódio. Ainda bem que vocês falaram, né? Podia ter passado aí meia hora falando sozinho, sem mostrar nada. Oh, meu Jesus. Então, ó, tava tudo bonitinho aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu jurava que eu estava apresentando tudo lindamente para vocês. Uma curiosidade, o que que aparece na tela de vocês se eu tô aqui, se eu tô no meu PowerPoint, vocês ficam vendo a minha cara, é? É só uma curiosidade. Ou aqueles losango com todo mundo, como é que é? A gente vê a cara da senhora. Ai, meu Jesus do céu, esse tempo todinho só olhando para minha cara. Tudo bem. Tudo bem. Ótimo, então. Vamos lá. Segue o baile, tá tudo certo. Vamos fingir que nada disso vai para o YouTube, né? A gente continua a vida sem essa informação. É porque a senhora estava tão empolgada assim, mexendo os braços, explicando, que eu achei que não estava tendo slide. Bom, agora nós temos a apresentação oficialmente aí para vocês, né? E aí, só para mostrar, né, o que eu estava querendo mostrar anteriormente, né, da viscosidade, da relação que a viscosidade tem com a tensão, né, e aí vocês devem se lembrar dessas figuras que a gente viu anteriormente, né. E aí, esse era o diagrama que a gente estava tratando, né, que eu estava querendo mostrar, porém sem apresentar, que a gente faz uma divisão, né, do que a gente trabalha, né, das características dos fluidos, características dos escoamentos, que vão, né, ser importantes na descrição deles. Então, perceba que, quando a gente fala em escoamento viscoso, essa informação, ela só diz respeito aqui, ó, em se só impacta, né, diretamente, se esse escoamento vai ser laminar ou turbulento. Essa informação, essa característica, nada diz respeito, né, não tem nada a ver, nada relacionado com a questão de compressibilidade ou incompressibilidade de fluidos. Então, perceba que a gente pode ter um fluido compressível, um gás, com uma característica viscosa sendo importante numa dada condição de escoamento, certo? Então, um não impacta no outro. E esses escoamentos também, eles podem ser internos ou externos. Então, isso aqui diz respeito à configuração geométrica do escoamento e não a características físicas do fluido, certo? Então, se vocês observarem lá no cigarro o que está descrito como o tópico, né, que a gente vai avaliar agora, é escoamento viscoso interno e de fluidos incompressíveis, certo? Primeiro, escoamento interno, e em seguida a gente vai tratar do escoamento externo, ok? Mas nesse momento a gente só vai se ater a escoamentos incompressíveis. Então, eu tinha trazido para vocês na aula passada algumas relações de grupos adimensionais, e uma coisa importante, né, da gente se lembrar é a relação entre forças. Sempre vai produzir um número adimensional. E a força inercial,
ela está presente em praticamente todos os problemas de mecânica dos fluidos, né? Então, a razão entre essa força inercial e outras forças, ela vai ser importante para a gente. Especificamente, produzindo aí o número de Reynolds, certo? Então, a gente sabe que o número de Reynolds, ele é essa razão entre forças inerciais e viscosas, e aí ele que vai dar essa relação para a gente da importância da característica viscosa num dado escoamento, né? Importância relativa dessa característica viscosa em um dado escoamento. Então, o número de Reynolds, ele vai ser pequeno sempre que a gente tiver a importância mais pronunciada dessas forças viscosas, né? Então, a gente vai ter a condição do escoamento laminar. E quando esse efeito viscoso, ele não for tão importante em relação ao efeito inercial, ou seja, o efeito de transferência de quantidade de movimento entre as camadas do fluido, a gente vai ter um escoamento turbulento, certo? Então, isso eu já tinha falado para vocês na aula passada, né? Mas quando a gente vai falar, como a gente vai tratar agora, justamente, de escoamentos viscosos e o diferente comportamento do escoamento laminar versus o escoamento turbulento, é importante que a gente dê um pouco de enfoque, né? Fale um pouco sobre cada um desses escoamentos um pouco melhor, né? Então, quando a gente fala, né, que o escoamento laminar é um escoamento ordenado, em que essas camadas de fluido, elas só interagem, né, umas com as suas vizinhas mais próximas, a gente fala de um escoamento que não tem mistura de fluido, né? Então, esse fluido, ele escoa em camadas sobrepostas, que deslizam umas sobre as outras, sem cruzamentos de partículas fluidas entre elas, né? Então, para isso daqui, a gente consegue facilmente relacionar e usar a viscosidade, né, para relacionar a tensão a uma taxa de deformação do fluido. Então, a gente tem uma equação que permite a gente relacionar essas quantidades. E isso permite que a gente diga que o escoamento laminar é possível de uma solução analítica direta, certo? Já os escoamentos turbulentos, a gente tem uma mistura severa entre as camadas do fluido, né? Então, os efeitos inerciais, eles superam em muito os efeitos viscosos. A viscosidade, ela não é mais capaz de manter, digamos assim, a coesão da estrutura do escoamento. Então, a inércia, né, desse escoamento, ela é mais importante. Então, a gente tem um movimento aleatório das partículas desse fluido, que apresentam, né, uma determinada orientação de escoamento, obviamente, mas elas se misturam muito, né? Então, para um escoamento turbulento, a gente não consegue ter uma solução analítica direta, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo justamente do experimento que Reynolds fez para mostrar a diferença entre as características do escoamento laminar e do escoamento turbulento. Então, vamos lá. Tararará. Experimento de Reynolds. Então, esse escoamento, ele é bem... Ó, como é que funciona esse experimento? Pera, filho, calma. Esse experimento é o seguinte, existe um tanque aqui nesse lado esquerdo do vídeo de vocês, onde vai estar, no caso aqui do experimento, repleto de água, um fluido transparente, né? E aqui, nesse ponto, é adicionado um corante rosa, certo? E aí, ele inicia o escoamento desse sistema aqui através do controle de uma válvula aqui em alguma posição aqui mais adiante. Então, através dessa válvula, ele controla quanto que é a velocidade do fluido dentro dessa tubulação. Então, obviamente, se a tubulação tem o mesmo diâmetro e o fluido que escoa
é o mesmo, ou seja, tem a mesma viscosidade, a mesma massa específica, o número de Reynolds vai variar somente em função da vazão, né? Somente em função da velocidade do fluido que está escoando. E aí, aqui, ó, ele indica justamente a válvula de saída, né? E aí a gente tem a formação justamente desse filete bem característico do escoamento laminar, né? Um filete de corante bem, digamos assim, bem definido, né? Para o escoamento laminar, a gente trabalha com Reynolds menor que 2.300 no escoamento em tubos. E aqui, ó, ele aumentou um pouco a vazão de saída, e aí a gente já tem a condição de escoamento de transição, né? Um Reynolds até aí 2.800, 3.000, sendo característico da transição de escoamento. Então, a gente já percebe alguma mistura do corante, né? No escoamento turbulento, com um número de Reynolds maior que 2.800, então, ó, a gente já tem a completa perda, né, da coerência desse escoamento, e aí a gente tem a condição de severa mistura entre as camadas do fluido, certo? Entenderam aí como foi que eles fizeram? Deu certo para vocês? Bastante simples, né? E a gente consegue ver claramente as diferenças de um tipo de escoamento e de outro, né? É um aparato bastante simples. Se a gente tivesse no ensino regular, vocês iriam para o laboratório fazer esses experimentos e vocês mesmos calcularem essas velocidades, verem o erro experimental, etc, etc. E vocês iam ver que esses limites, né, de transição e número de Reynolds, na verdade, eles são muito, assim, teóricos, né? Eles são muito mais teóricos do que, assim, um número fechado, rígido, que você tem que usar sempre aquele mesmo critério, né? É um critério genérico, né? Esses valores que a gente já usa tradicionalmente, certo? Então, meu povo, para que eu falei isso, né? Porque, como eu tinha dito para vocês, a gente vai ter a importância da viscosidade, né, determinando qual que vai ser a característica do escoamento. Obviamente, um escoamento laminar, ele se comporta completamente diferente do escoamento turbulento, inclusive com relação à resolução das questões, em resolução das questões não, a resolução das equações, né, para permitir a modelagem desse escoamento. E, como eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando com escoamento interno viscoso e externo viscoso nessa segunda unidade, tá? Então, só para a gente ficar bem alinhado, o escoamento externo, ele vai ser aquele em que o fluido, ele vai escoar livremente, né? Então, não tem limitação, nenhuma orientação preferencial imposta por uma parede sólida. Ele, por exemplo, está escoando aqui ao redor desse aro, esse fluido pode, né, em algum determinado momento ou por alguma condição, entrar aqui por dentro desse contorno, né? Por quê? Porque se aqui está vazio e esse fluido está, esse corpo está completamente imerso na massa fluida, o fluido pode escoar em de qualquer orientação aqui nessa configuração, certo? Já o escoamento interno, esse fluido vai escoar através de uma tubulação, né, de um duto, etc., algum elemento em que ele esteja completamente limitado por uma superfície sólida, certo? Então, na maior parte dos casos, essa superfície sólida, ela também é impermeável, né? Então, a gente tem esse fluido escoando totalmente contido por esse contorno sólido, certo? E aí, isso orienta o escoamento do fluido. Por que eu estou falando isso nesse momento?
Porque o nosso objetivo, primeiro, né, vai ser estudar o escoamento viscoso incompressível interno, tá? Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente precisa primeiro avaliar um aspecto, né, que é a formação de camada limite, que ele é mais facilmente compreendido quando a gente trabalha com um problema de escoamento externo, como esse, né? O escoamento de um fluido por sobre uma placa plana. Então, a pergunta que eu coloco para vocês é assim: como será que a informação da existência de um contorno sólido, ou seja, da existência de um objeto qualquer, que é percebida inicialmente pela porção de fluido imediatamente em contato com ele, como é que essa informação se propaga através de outras regiões do fluido, né? Que agente que faz com que isso ocorra? Então, o caso mais simples que a gente pode estudar é esse daqui que está representado aí na figura para vocês. Então, a gente tem uma placa plana e um ventilador que sopra a uma velocidade constante um fluido, né, ar, o gás, qualquer, sobre essa placa plana. Esse problema, apesar de a gente olhar assim e dizer assim, nossa, mas isso aí não se aplica a nada, professora, não serve de nada esse exemplo. Serve sim, e serve para muita coisa, né? Isso aqui é uma típica modelagem que ajuda a gente a prever o escoamento sobre uma asa de um avião, ao redor de um aerofólio de um carro de Fórmula 1, que permite a gente trabalhar com avaliação de comportamento de geração de energia eólica numa dada região, certo? Então, você imagina que essa placa plana seja uma faixa do litoral brasileiro e você está avaliando, né, o escoamento sobre essa faixa de vento, né, escoamento de vento sobre essa placa de litoral, certo? Então, esse fenômeno que a gente vai descrever agora e a importância dele não é simplesmente de um exemplo, né? É uma coisa que tem várias implicações e aplicações reais, tá certo? Então, esse caso, né, ele pode ser representado através de um esquema como esse, né? A gente tem um fluido que atinge a placa plana com um perfil de velocidade uniforme, com uma velocidade no infinito, que a gente chama de velocidade ao longe, né? E a gente sabe que na hora que esse fluido entrar em contato com a camada, com a superfície, imediatamente ele vai ter que se adequar à condição, né? Ele vai ter que obedecer à condição de não deslizamento. Então, a gente sabe que esse fluido ele vai adquirir velocidade igual a zero nesse ponto, né? E aí a pergunta que a gente fez é, ótimo, a gente já sabe que isso vai acontecer, mas como que essa informação de que existe um contorno sólido vai se propagar através das outras regiões do fluido? Essa que é a grande pergunta. Por que que a gente já sabe que ele vai ter que ter velocidade igual a zero quando ele estiver em contato com superfície estacionária? A gente já sabia, né? Mas agora a gente quer saber como que isso aqui passa a informação para o restante da massa fluida de que ali existe um contorno sólido estacionário, certo? Então, o que acontece é que, à medida que o fluido escoa sobre essa superfície estacionária, a partir aqui desse bordo de ataque, a informação de que existe aqui uma superfície parada, ela vai ter que ser transferida para a camada fluida imediatamente superior. Por quê? Porque se esse fluido adquiriu velocidade igual a zero, e esse fluido ele é viscoso, então a gente sabe que essa informação de que aqui existe um contorno sólido vai ter que se propagar para a camada seguinte, porque a camada seguinte vai ser puxada, entre aspas, né? Ela vai ser retardada pelo fluido que já tem condição de velocidade igual a zero.
e aí essa partícula aqui, que tem partícula fluida que tem velocidade reduzida, puxa uma camada sucessiva, né, superior do fluido. E isso vai se propagando, né, ao longo do fluido. A gente diz, então, que a viscosidade é o agente envolvido nessa transmissão de informação, né, nessa propagação da informação do contorno sólido estacionário. Por quê? Através da viscosidade é que a gente vai ter esse efeito do atrito das camadas de fluido, então, ela que vai permitir a desaceleração das camadas do fluido, que antes se deslocava com uma velocidade o infinito, tá? Perceba que, se a gente for considerar posições mais e mais à frente, né, aqui ao longo desse eixo X, mais e mais fluido ele vai ser perturbado pela presença dessa placa. Mas essa perturbação, ela está restrita aí, se vocês observarem, a uma região aqui delimitada por essa linha que eu estou tentando destacar aqui, que é a linha que separa, digamos assim, a camada limite. O que seria a camada limite? A camada limite, pessoal, ela é uma região do escoamento próximo à interface fluido-superfície, em que os efeitos viscosos é que determinam a configuração do escoamento. Então, perceba, dentro dessa camada limite, a gente tem uma grande importância desses efeitos da viscosidade. Como que a gente sabe isso? Ora, o fluido que estava escoando aqui com velocidade U infinito, ele, nessa região de camada limite, tem justamente sua velocidade reduzida. Então, é formado um perfil de velocidades aqui dentro dessa camada limite, certo? Então, a viscosidade é quem configura essa condição do escoamento. Porém, se vocês observarem, por exemplo, essa linha que eu estou destacando aqui, essa velocidade é praticamente igual a essa daqui. Então, quando essa diferença daqui ela é de aproximadamente 1%, a gente diz que a gente sai da camada limite para a camada para a região do escoamento livre do líquido, do fluido, certo? Então, ai meu Deus. Vocês podem me perguntar: o desenvolvimento da camada limite sobre uma placa plana tem fim? Vocês acham que vai ter fim o desenvolvimento da camada limite sobre uma placa plana? Sim, não, talvez. Às vezes sim, às vezes não, professor. Então, não tem fim, né? O desenvolvimento da camada limite, ele sempre vai crescer, crescer, crescer ao longo dessa placa plana, sempre vai existir uma porção, mais e mais porção do fluido sendo afetada pela presença desse contorno sólido. Ele realmente só acaba de se desenvolver essa camada limite quando acaba a superfície sólida, certo? Então, por que eu falei isso para vocês? Porque agora a gente vai tratar do escoamento interno, das características do escoamento interno. E aí, a gente também vai ter desenvolvimento de camada limite quando a gente fala em escoamento interno, né? Por quê? Porque esse agente que a gente falou, que é a viscosidade, ela também está presente no caso do escoamento interno, certo? Então, no caso do escoamento interno, um ponto que a gente deve destacar
é esse daqui, né? Que esses escoamentos são aqueles no qual o fluido encontra-se completamente restrito por paredes sólidas, sejam tubos, dutos, restrições, etc. Então, completamente restritos. Esse escoamento descrito aqui nessa figura não é um escoamento interno. Por quê? Porque a gente tem, nesse caso aqui, claro, uma parcial restrição desse escoamento por paredes sólidas, né? Tem uma parcial orientação, uma orientação parcial desse escoamento por conta desse canal aqui, mas nesse caso daqui, por existir essa superfície livre do líquido, vários fenômenos referentes à transferência de massa, eles podem estar presentes, né? Então, aqui a gente tem a importância da evaporação do fluido, né? E vários outros fenômenos que não estão contemplados, né? Quando a gente fala do escoamento interno, certo? Então, assim, escoamento interno é a nossa vida, né? Se a gente for tratar de um problema puramente de mecânica dos fluidos, né? A gente tem o coração como uma bomba alternativa que está sempre jogando fluido de uma região de baixa pressão para uma alta pressão, e esse fluido percorre uma tubulação de diferentes diâmetros, né? Desde a aorta, né? Eu acho que é a aorta, essa artéria maior que sai do coração para a parte inferior do nosso corpo, desde a aorta até os capilares que estão lá nos dedinhos mindinhos da gente. Então, a vida da gente é um grande escoamento interno. É um grande problema de mecânica dos fluidos, né? Eu não sei se vocês ouviram, né? Tinha um meme, uma época dessa, que dizia assim, melancias têm, sei lá, quantos por cento de água. O ser humano tem quase o mesmo tanto de água que uma melancia. Resumindo, você é uma melancia com ansiedade, né? Eu não sei se vocês viram esses memes assim, mas aqui reduzindo também ao ridículo, né? Nós somos um grande problema de mecânica dos fluidos, né? De hidratação, de fabricação de sangue, de bombeamento de sangue, etc, etc. É o argumento de redução ao ridículo, né? Que o povo usa também nas argumentações aí. Então, essa questão do escoamento interno, para além, né, do problema de bombeamento de sangue dentro dos nossos corpos, né, a gente tem a importância desse fenômeno bastante significativa quando a gente fala em transporte, né, de petróleo, de gás natural e outros fluidos, água, né? A gente sabe que todos esses fenômenos aí, todos esses transportes ocorrem através de tubulações, né, em que a gente tem adutoras, por exemplo. Um dia desse eu estava fazendo uma viagem, rapaz, eu descobri que tem aquela adutora Monsenhor Valfredo Gurgel, que leva água lá para Caicó, por ali. Rapaz, aquele negócio pega água da Lagoa do Bonfim. Então, são muitos e muitos quilômetros de tubulação para levar água para o interior, né? Então, a gente tem a importância aí desse tipo de escoamento no nosso dia a dia até. Né? Aí, o que a gente vai fazer, né, da nossa vida agora, que a gente já sabe que vai ter que estudar escoamento interno? Escoamento viscoso interno. A gente vai dividir o nosso problema em escoamento laminar e escoamento turbulento, certo? Então, a gente vai primeiro trabalhar com um aspecto qualitativo, né? Como que ocorre esse escoamento, como ocorre desenvolvimento de camada limite, etc. e tal. E depois a gente passa para os aspectos quantitativos do escoamento laminar e do escoamento turbulento, certo? Então, veja só. Qualquer escoamento não, mas a maior parte dos escoamentos,
em que um fluido escoa, ele escoa desde uma seção de alimentação para uma seção de descarga. Então, se a gente considerar essa tubulação aqui, mostrada na figura, a gente tem na seção 1 a alimentação do fluido, vindo aqui desse tanque, por exemplo, e a descarga desse fluido aqui através dessa seção 6, certo? Essa região próxima à alimentação, a gente chama de região de entrada do escoamento, e a gente considera que, na maior parte dos casos, esse perfil de velocidades, ele seja uniforme, certo? Então, esse fluido, ele entra dentro dessa tubulação aqui com um perfil de velocidades uniforme, e aí o que acontece? Esse fluido vai sentir, né, os mesmos efeitos que o ar sentiu lá quando escoava sobre aquela placa plana. Que efeitos são esses? Da aderência do fluido às paredes da tubulação. Então, esse fluido, ele tinha aqui um perfil de velocidades uniforme, e na medida que ele entra em contato com essa tubulação, ele vai adquirir velocidade igual a zero, em decorrência da condição de não escorregamento nas fronteiras sólidas, ou seja, na parede dessa tubulação. E aí, a partir desse ponto, vai se formar uma camada limite, na qual a gente consegue ver a redução da velocidade nas regiões próximas à parede, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó, perceba, se vocês olharem do trecho do ponto 1 para o ponto 2, nessa linha aqui horizontal, vocês vão ver que esse fluido tinha aqui uma velocidade de um perfil uniforme, e aí passa a se desenvolver uma camada limite, e aí nessa camada limite, a gente tem justamente aqueles mesmos fenômenos que a gente tinha visto para placa plana, né? Então, camadas sucessivas do fluido vão sendo desaceleradas em decorrência do contato com a parede, certo? E se a gente for analisar isso criteriosamente, a gente consegue ver que do ponto 1 até o ponto 2, existe uma dependência do perfil de velocidades, tanto com a posição radial, ou seja, a gente tem mudança desse perfil de velocidades com a posição radial, mas esse perfil, ele também se altera. Espera aí. Tem hora que essa canetinha some, eu não consigo pegar. Esse perfil, ele também, ó, vai se alterar de uma posição para a próxima. Por quê? Perceba que a camada limite, ela cresce, né? Desde aqui esse ponto 1 até o ponto 2, ela cresce. Então, quer dizer que a velocidade, a região que não sentiu ainda os efeitos da viscosidade, essa região em vista, ela vai diminuindo, né? Então, na medida que esse perfil aqui, que era uniforme nesse ponto, ó, perceba, a gente tinha um perfil uniforme, em qualquer ponto aqui, ó, nessa região que não sentiu ainda os efeitos da viscosidade, esse perfil, ele continua sendo uniforme. Mas vai chegar um ponto aqui, ó, lá na frente, que todo o fluido vai sentir os efeitos da viscosidade. Essa camada limite, ela vai crescer, né, em toda a luz dessa tubulação. Então, imagina que a gente tem aqui a tubulação, certo? E aí começa a desenvolver a camada limite aqui dessa parede, começa a desenvolver a camada limite aqui dessa parede, aqui dessa outra. Então, em determinado momento, a camada limite que estava se desenvolvendo do contato do fluido com a tubulação, tubulação estacionária, né? Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o espaço da região em vista, ou seja, da região que não sentiu os efeitos da viscosidade, ele vai diminuindo, 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 na medida que essa camada limite cresce, né? E aí,
Da seção 1 até a seção 2, a gente percebe que ainda existe essa região invícida aqui, essa região que está destacada de azul, eu estou marcando aqui por cima de amarelo. Porém, a partir da seção 2, a camada limite, ela toma completamente toda a seção do escoamento, e a gente diz, né, que esse escoamento chegou na condição de plenamente desenvolvido. Por que plenamente desenvolvido? Porque na condição de plenamente desenvolvido, essa camada limite, ela já atingiu a linha central do escoamento, né? E aí o perfil de velocidades que é formado, ele permanece de um ponto a outro, certo? Então, U é uma função somente de R. Então, lembra que a gente dizia lá, quando estava resolvendo as equações de Navier-Stokes, que a gente considerava, né, que o escoamento estava plenamente desenvolvido, e aí vocês às vezes diziam assim, nossa, professora, mas eu não entendo por que a gente faz essa consideração. Está aqui a explicação. Porque se a gente não considerasse naquela época que o escoamento era plenamente desenvolvido, a gente tinha que trabalhar com uma equação que explicasse o desenvolvimento dessa camada limite. E aí o problema que já não era fácil se tornava praticamente impossível de resolver analiticamente, certo? Então, a partir desse ponto 2, né, onde a gente começa a considerar o escoamento completamente desenvolvido, esse perfil de velocidades ele não muda ao longo do comprimento do tubo. A menos, é claro. Eita. A menos, é claro, né, que existam curvas, válvulas, bombas, né, elementos que fazem com que a característica desse escoamento ele mude, certo? Então, aqui, por exemplo, na seção 3, existe o início de uma curva, né? Percebe que na seção 4, esse perfil de velocidades, ele está bem aqui diferente, né? Ele está bem, digamos assim, concentrado nessa região inferior. Então, ele vai precisar de um comprimento também de tubulação para que esse perfil de velocidades, ele se adeque novamente aqui nessa seção 5 e atinja novamente a condição de plenamente desenvolvido, certo? Então, um ponto, né, pessoal? A gente fala que existe uma característica, né, desse escoamento viscoso que se chama o comprimento de entrada, né? O comprimento de entrada é justamente o comprimento dessa região desde a entrada do fluido, né, desde o local de entrada até o ponto em que a camada limite atinge a linha de simetria, né? A partir desse ponto, a gente diz que o perfil de velocidade será plenamente desenvolvido. Então, o comprimento de entrada diz respeito ao comprimento dessa região, o comprimento de tubulação, digamos assim, dessa região de entrada. E aí, obviamente, isso vai ser dependente, né, do regime de escoamento. Se a gente está falando do escoamento laminar, então a taxa de crescimento dessa camada limite ela vai ser de uma forma, e no escoamento turbulento, a taxa de crescimento dessa camada limite vai ser de outra, né? Então, para o escoamento laminar, a gente tem uma relação linear do comprimento de entrada, LE, com o número de Reynolds, e para o escoamento turbulento, essa relação ela é de uma lei de potência, certo? Se a gente considerar como limite aí do regime laminar o valor de 2.300, né, e substituir esse valor aqui no número de Reynolds, a gente vai ter um comprimento de entrada de aproximadamente 140 vezes o diâmetro. Ou seja, se a minha tubulação é de 1 metro, eu vou precisar de 140 metros para atingir a condição de
de escoamento completamente desenvolvido laminar, certo? Se esse escoamento for turbulento, e a gente usar aqui um limite aí de aproximadamente 4.000 para o número de Reynolds, a gente vai ver que esse comprimento de entrada, ele está na faixa de aproximadamente 30, 35 vezes 25 a 40, 30 e 35 estão no meio, né? Vezes o diâmetro. Então, se a gente tem um diâmetro de 1 metro, eu precisaria somente de 35 a 40 metros para atingir a condição de completamente desenvolvido. Isso é informação, pessoal, né? Fica bem claro para a gente justamente a característica, né, diferente de um escoamento e de outro com relação ao desenvolvimento da camada limite. Então, a camada limite turbulenta, ela se desenvolve muito mais rapidamente, justamente em decorrência da mistura, né, das camadas de fluido, em comparação com o desenvolvimento da camada limite laminar. Então, enquanto para a camada limite laminar eu precisaria de aproximadamente 140 metros, para o escoamento turbulento eu preciso de aproximadamente 40 metros para atingir a condição de escoamento completamente desenvolvido. Uma observação. Pode ser que um dado escoamento nunca atinja a condição de um escoamento completamente desenvolvido, pessoal. Pode ser que eu precise, por exemplo, para esse escoamento laminar, de 140 metros para que ele atinja essa condição de completamente desenvolvido. Só que aí, com 100 metros de tubulação, eu coloquei uma válvula. Bagunçou. Já não vai mais chegar agora. Ele vai começar de novo. Tá passando um avião a toda velocidade aqui. Toda zoada, né? E aí ele vai começar de novo a contar, digamos assim, o desenvolvimento de camada limite. Entendeu? Então, existem escoamentos que nunca vão atingir a condição de completamente desenvolvido. Certo? Dúvida agora? Digam-me algo, tudo certo, todos sofridos, todos felizes, todos... Não estou entendendo nada. Como é que é? Tá, mais ou menos. Pois é, Kildre. O que vai acontecer agora é o seguinte. Tá sobrevivendo, né, Adson? O que vai acontecer agora é o seguinte. A gente vai começar a trabalhar a parte quantitativa do negócio. Não é coisa de outro mundo, tá? A gente vai conseguir fazer isso tranquilamente. Mas a gente vai precisar de um esforcinho aí matemático, tá? E aí eu já não sei se eu salvei um negócio que eu estava falando na outra turma, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Seguinte, nosso objetivo agora vai ser esse, né? De avaliar características importantes do escoamento laminar. Então, a gente vai avaliar perfil de velocidade, vai avaliar vazão, vai avaliar queda de pressão, né? Para esse escoamento. Velocidade máxima, velocidade média, essas características todas a gente vai poder avaliar, analisar quantitativamente para o escoamento laminar viscoso, certo? Então, imagina aí que a gente tem essa tubulação, né, horizontal, em que um fluido está aí escoando, certo? A gente sabe que pelo teorema de transporte de Reynolds, para uma propriedade qualquer, a gente tinha isso, né? Taxa de variação de propriedade do sistema sendo igual à taxa de variação da propriedade dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido de propriedade através da superfície de controle. Se a gente considerar, né,
que a gente deseje avaliar para esse elemento aí as forças que atuam sobre ele, né? Ou seja, que a gente vai fazer um balanço aí de quantidade de movimento linear, a gente pode fazer algumas considerações para permitir que a gente obtenha uma análise direta, né? Uma solução analítica direta desse problema. Por exemplo, se a gente considerar que esse escoamento ele seja completamente desenvolvido, ou seja, toda a camada limite já se desenvolveu, a gente vai saber que esse perfil de velocidade ele vai ser função somente da direção radial, né? Se esse escoamento ocorre em regime permanente, não tem variação de propriedades com o tempo, de um fluido incompressível, né, que é o que a gente está estudando agora, e que essa tubulação seja horizontal, né? Quando a gente fizer a avaliação da equação de conservação do momento linear, a gente tem que taxa de variação do momento do sistema é a taxa de variação do momento no volume de controle, mais o fluxo de momento através da superfície de controle, e essa taxa de variação do momento do sistema é a soma de forças de superfície com forças de campo, né? Se esse escoamento é na horizontal, não existe força de campo. Se esse escoamento é de regime, ocorre em regime permanente, não tem taxa de variação da propriedade no volume de controle. E se esse escoamento ele é incompressível, então a vazão máxima de entrada é igual à vazão máxima de saída, que obriga a velocidade de entrada a ser igual à velocidade de saída, de tal forma, né, que a gente não tem esse termo aqui de fluxo líquido de momento através da superfície de controle, certo? Disso aqui, a gente resulta, né, tem a informação de que esse somatório de forças de superfície que atuam nessa direção X tem que ser igual a zero. Então, para a gente poder calcular, né, essas forças, a gente sabe que essas forças de superfície elas vão ser devidas às tensões normais e às tensões cisalhantes, tá? Então, se a gente considerar que a pressão ela está atuando, eu tenho um valor de pressão determinado aqui nesse ponto, né, que seria a origem dessa partícula fluida, então a gente pode calcular a pressão, que a força referente à pressão, que seria a tensão normal desse lado direito, e a força referente à pressão, que é a tensão normal desse lado esquerdo. Opa, eu troquei esquerdo e direito, mas vocês entenderam. Então, esse termo daqui, ele vai ser dado justamente pela expansão em série de Taylor da pressão. Então, pressão mais ρP, ρx, vezes a distância, né, desse ponto até a origem. Então, menos dx sobre 2, menos 0, produzindo aqui esse sinal negativo. E aí, para a gente computar a força, a gente tem pressão vezes a área em que ela atua, πr², certo? O mesmo a gente pode fazer para a pressão que atua aqui desse lado direito, né? A expansão em série de Taylor do valor de P aqui. Então, P mais ρP, ρx, vezes a distância do ponto até a origem, dx sobre 2, vezes a área dessa superfície daqui, certo? Então, essas seriam as forças referentes às tensões normais, ok? A tensão cisalhante, né, ela é a força referente à tensão cisalhante, ela é justamente o produto da tensão vezes a área na qual ela atua. Então, nesse caso, a tensão atua justamente nessa área externa desse cilindro. Então, tensão vezes 2π vezes o raio, que seria o comprimento dessa circunferência, vezes dx, que dá justamente essa área externa, né, do cilindro, ok? Fazendo isso, a gente consegue ver que esse somatório de forças, ele vai ser representado por essa equação, né? Então, a pressão que atua do lado direito vezes a área, menos a pressão que atua
pressão que atua do lado esquerdo vezes a área, menos a pressão que atua do lado direito vezes a área, mais a tensão vezes a área da qual ela atua. E aí a gente consegue ver que alguns termos vão se cancelar, né? P menos P se cancelam, menos ρP ρx com menos ρP ρx se somam, não é isso? Dx sobre 2, esse dx com esse dx com esse dx se cancelam. A gente tem também π, um raio, π, um raio, π e um raio em todos esses termos, certo? E aí a gente consegue ver que isso aqui produziria menos ρP ρx vezes o raio, mais a tensão vezes 2, sendo igual a zero. Na hora que essa tensão vem para o outro lado da equação, a gente tem justamente ρP ρx vezes o raio, sendo igual a tensão vezes 2, tá? Então, se efeitos gravitacionais são desprezados, a pressão, a queda de pressão, ela é constante em qualquer seção transversal do tubo, né? A pressão, ela é constante... Tá, desculpa, eu li errado. Se os efeitos gravitacionais, eles são desprezados, a pressão, ela é constante em qualquer seção transversal do tubo, então, eu tenho o mesmo valor de pressão para essa seção aqui, né? Mas ela varia de um ponto para outro, certo? Então, a gente tem uma diferença de pressão entre uma seção e outra. Justamente essa diferença de pressão ela é causada pelos efeitos da viscosidade, da existência dessa tensão cisalhante, certo? Então, a gente diz justamente que só após o escoamento ter atingido o completo desenvolvimento é que o gradiente de pressão, ou seja, essa queda de pressão ao longo por unidade de comprimento, ela se torna constante. Por quê? Porque enquanto essa camada limite ela está crescendo aqui, se desenvolvendo, existe uma queda de pressão que ela não vai ser constante com o comprimento, ela vai variar ao longo desse comprimento em decorrência justamente dos efeitos de desenvolvimento da camada limite, certo? Então, uma vez que a gente considerou naquela nossa dedução que o escoamento estava completamente desenvolvido, ρP ρx, o gradiente de pressão, ele é constante, certo? Constante e se relaciona justamente com a tensão da camada de fluido em uma dada posição R, certo? Então, perceba que a tensão de cisalhamento no fluido, ela vai variar linearmente, né? Desde um valor zero na linha de centro, quando o Rzinho aqui vale zero, até um valor máximo na parede, quando o Rzinho vale Rzão, certo? A tensão no fluido, pessoal, ela é de sinal oposto, né, à tensão na parede. Então, a tensão na parede, ela pode ser representada por essa equação aqui. Delta P sobre L vezes o raio sobre 2, tá? Então, um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é justamente de quem é esse delta P sobre L, quem é esse termo que a gente chama de queda de pressão, né? Então, qualquer variação de... qualquer delta que a gente tem, delta U, delta H, delta qualquer coisa, é um valor final menos um valor inicial, certo? Então, para a pressão, a gente trabalharia com P2 menos P1.
Como a gente sabe, o escoamento, ele vai perdendo pressão em decorrência desses efeitos da tensão cisalhante, em decorrência do atrito, né? Então, a pressão no ponto 2, vou colocar aqui 2 e 1, só para ilustrar, tá? A pressão no ponto 2, ela é menor do que a pressão no ponto 1, de tal maneira que ΔP, isso aqui, é uma quantidade negativa, certo? Então, quando na equação lá da gente, a gente trata de um ρP-ρx, a gente trata de P2 menos P1 dividido por X2 menos X1. X2 menos X1 é uma quantidade positiva. P2 menos P1 é uma quantidade negativa. Então, esse termo daqui, ele é negativo, certo? Porém, a gente chama, né, de queda de pressão ΔP sobre L. ΔP sobre L é, digamos assim, o menos a diferença de pressão por ΔX. Por quê? Porque quando eu coloco esse nome aqui, queda de pressão, eu já estou querendo saber do número, digamos assim, do número cheio, do número positivo, que representa a variação de pressão. Então, quando eu digo, olha, a queda de pressão entre a seção 1 e 2 foi de 50 megapascais. Quer dizer que a pressão 1, ela tem 50 megapascais a mais do que a seção 2, certo? Isso já está, digamos assim, indicado no termo de queda de pressão, certo? Então, matematicamente, a queda de pressão é o negativo do gradiente, do ρP-ρx, certo? Para que eu estou falando isso? Porque o nosso objetivo agora vai ser o de avaliar o perfil de velocidades desse escoamento. E para o fluido newtoniano, para essas condições, né, que a gente falou, de um escoamento expressivo, incompressível, para o escoamento de um fluido incompressível, viscoso e interno, a gente tem que a equação que relaciona a tensão cisalhante com o perfil com DUDI, DUDR, né, no caso, que seria a taxa de deformação do fluido, ela é válida. Por quê? Porque o escoamento é laminar. Então, a gente vai se utilizar dessa relação do fluido newtoniano e da nossa equação de conservação do momento linear para obter essa equação aqui. ρP-ρx vezes R sobre 2 é igual a μ dU/dr. Fazendo isso, a gente pode isolar dU e os termos dependentes do raio, 1 sobre 2μ, ρP-ρx R dr, né? E realizar a integração. Então, como que a gente vai realizar essa integração? Usando os limites que caracterizam o problema. Então, quando R é igual a Rzão, ou seja, quando a gente está na condição aqui da parede, da tubulação, a velocidade do fluido tem que ser igual a zero. Quando R for uma posição qualquer, o valor da velocidade vai ser função desse R. Tá? Então, U de R menos zero é igual a ρP-ρx 1 sobre 2μ Rzinho ao quadrado sobre 2, aplicado aos limites Rzinho e Rzão. Eu vou assim. Para deixar tudo mais claro.
Então, a gente ficaria com isso daqui, certo? A integração desse perfil resultaria nessa relação aqui. Porém, considerando que menos ρP ρx é ΔP sobre L, a gente pode mudar a ordem aqui desses termos daqui, né? De tal maneira que o de R fica ΔP sobre 4μ vezes L, que multiplica R ao quadrado menos Rzinho. E aí a gente pode representar isso desta maneira aqui. ΔP vezes R ao quadrado sobre 4μ vezes L, que multiplica 1 menos Rzinho quadrado sobre Rzão. Rzinho sobre Rzão ao quadrado. Para que a gente fez isso? Porque em posse do perfil de velocidades, a gente pode determinar qual que é a velocidade máxima do escoamento, qual que é a vazão desse escoamento, qual que é a queda de pressão, qual que é tudo que a gente queira, certo? Então, o perfil de velocidades para esse escoamento laminar é um paraboloide de revolução, né? Se a gente olha assim, num plano, isso aqui é uma parábola, né? Mas como isso é uma tubulação tridimensional, a gente fala que é um paraboloide de revolução, né? E a gente sabe que a velocidade máxima ela vai ser atingida na linha central do escoamento, onde a gente já viu que a tensão cisalhante é mínima, tá? Então, se a gente quiser determinar isso, vale, meu Deus, isso aqui saiu desse quadro. Se a gente quiser determinar isso matematicamente, basta a gente entender que o ponto de velocidade máxima vai ser um ponto de inflexão dessa curva, né, do perfil de velocidade. Então, no ponto de velocidade máxima, dUdr é igual a zero. Então, a gente pode calcular a derivada desse perfil de velocidade e igualar a zero para saber qual que vai ser essa posição, né? E aí a gente consegue ver que isso aí ocorre justamente quando Rzinho é igual a zero, corroborando com o que a gente falou, certo? Então, a velocidade máxima ocorre justamente quando Rzinho vale zero. Então, nesse perfil de velocidades, esse termo aqui seria igual a zero, tá? Então, a velocidade, o máxima é ΔP sobre 4μ vezes L vezes o raio ao quadrado, o raio dessa tubulação. Beleza? Se a gente quiser saber a vazão volumétrica desse escoamento, então a gente faz a integração desse perfil de velocidades vezes a área do elemento infinitesimal, a área através da qual o fluido escoa. Então, no caso, seria a área aqui desse círculo aqui, né? Então, a vazão seria a integração desse perfil de velocidades vezes 2πr dr, que seria a área dessa circunferência. Então, um dr, né, provocaria aí o aumento infinitesimal da espessura, da largura dessa circunferência, certo? E aí não tem muito mistério, né? Substitui o perfil de velocidades aqui e realiza a integração. Então, esse 2 corta com esse 4, esses termos daqui podem sair da integral, né? Esse π aqui também. E aí a gente fica com a integral de r quadrado menos rzinho quadrado, que multiplica r dr, né? Então, esse primeiro termo aqui vira integral de r quadrado sobre 2, e esse segundo termo, né, que fica rzinho ao cubo dr, a integral vai produzir justamente rzinho à quarta sobre 4, certo? Tirando aqui o MMC, quando a gente faz a integração de 0 a rzão, né, a gente obtém justamente esta equação, né? Então, MMC de 2 e 4 é 8, né? 8 rzão à quarta menos, quer dizer, 8 dividido 4 rzão à quarta menos 2 rzão à quarta. E aí a gente tem justamente esse
essa equação do... Gente, eu tô ficando doida, viu? Pelo amor de Deus. Eu só fiz multiplicar 2 por 4 e disse que era o MMC, tá? Então, pelo amor de Deus, me deixem corrigir que o MMC entre 2 e 4 é 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2R a quarta menos aqui somente R a quarta. Então, a gente fica aqui com R a quarta sobre 4, né? Então, R a quarta sobre 4 vezes 2 dá 8, que é justamente essa equação aqui de Hagen-Poiseuille, certo? Geralmente, porém, a gente não expressa isso como o raio, se usa geralmente essa expressão aqui em função do diâmetro da tubulação, certo? Então, perceba, de posse do perfil de velocidades, a gente pode calcular a velocidade máxima, vazão volumétrica e várias outras características desse escoamento, certo? Então, aqui tem, deixa eu ver que horas são, 4h11, acho que dá para a gente resolver mais uma questão, só uma questão. Até 4h30? Até 4h35, pronto, dá certo a gente resolver só uma questãozinha para fechar aqui nossa primeira parte. Ave Maria, eu falei demais hoje, viu? Hoje vocês nem conversaram comigo. Quando a gente estava nas aulas presenciais, né, normal, aí eu chegava, tinha dia que eu chegava em casa e dizia assim, Breno, olha, eu falei demais, 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 pelo amor de Deus. Aí ele virava para mim e dizia, minha filha, esses teus alunos não conversam não com você? Você fica falando sozinha. E agora tá pior. O dia tá no mínimo complicado, Adson. Saudades do presencial. Ai, ai. Vamos fazer essa questão para botar as coisas em prática e aí vai dar tudo certo. Simbora? Passar o dia na UFRN, tomar um lanche. A gente dá certo, Miguel, não tem problema não. Ave Maria, tomar um açaí ali do lado da ST, né? Salgado no amigo. Rapaz, o tanto que o povo emagreceu só de não comer sanduíche e açaí não tá no gibi, não. É sério. Quando eu olhava o Instagram dos meus alunos, já tava tudo só isso vela. Eu digo, meu filho, como foi que vocês fizeram isso? Não, professora, sabe como é, né? A pessoa comia um lanche aqui, um lanche ali, um açaí acolá, com leite condensado, não sei o quê. Em casa não tem, só o bagaço. Diga logo. Ai, meu Deus. Tá só engordando, Miguel. Ó. Oh. Simbora. Então, vamos lá. Ele coloca assim, nessa questão, ó. Um viscosímetro simples e preciso pode ser feito com um tubo capilar. Deixa eu diminuir essa letra para eu poder resolver a questão aqui, senão... Se a vazão em volume e a queda de pressão forem conhecidas, a geometria do tubo, obviamente, for conhecida, a viscosidade de um fluido newtoniano pode ser calculada a partir da equação de Poiseuille. Um teste de um dado líquido forneceu o seguinte conjunto de informações. Vazão de 880 milímetros cúbicos por segundo, comprimento de 1 metro, diâmetro da tubulação de 0,5 milímetros e queda de pressão de 1 megapascal. Determine a viscosidade do fluido, certo? Então, pessoal,
basicamente ele já dá as condições para a gente usar a equação de Poiseuille, certo? Eu gosto, porém, de na maioria das questões, na verdade, nem por esse caso, mas eu gosto de dizer para vocês que vocês sempre precisam calcular o número de Reynolds, né? Característico para o escoamento. Como aqui nessa questão não é fornecida a viscosidade do fluido, a gente vai partir justamente da equação de Poiseuille para poder estimar essa viscosidade e depois a gente vê se o número de Reynolds realmente está, no caso, no escoamento laminar. Por que eu falo isso? Porque mais adiante, quando a gente estiver estudando o caso turbulento, pode ser que não seja, né? Pode ser que eu dê um conjunto de informações que permita você usar essa equação, mas que na realidade ela não se aplique. Por quê? Porque o escoamento vai ser um outro regime de escoamento, certo? Então, eu deixo isso sempre. Eu gosto que vocês geralmente levem essa informação no coração de vocês, da necessidade de verificar o número de Reynolds, certo? Então, como a gente quer estimar a viscosidade, então viscosidade vem para cá. Opa, por que eu fiz isso? E a vazão volumétrica vem para cá, certo? Então, é um caso simples da gente simplesmente substituir aí os valores, tá? Então, o diâmetro da tubulação, ele fornece que é 0,50 milímetros, então 0,5 vezes 10 a menos 3. A vazão volumétrica, ele diz que é 80 milímetros cúbicos por segundo, e aí a gente vai ter que fazer uma conversão aí de unidade, né? A gente sabe que, vou anotar aqui do lado de fora, a gente sabe que, meu Deus, o que foi isso? A gente sabe que 1 metro cúbico tem 1000 milímetros. Espera aí, calma. Eu ia fazer uma conversão que, na verdade, não era necessária. 1 metro tem 1000 milímetros, né? E aí a gente vai simplesmente converter aqui de milímetros 1 metro cúbico. Então, é isso. Milímetros cúbicos, certo? Então, isso aqui é 10 a terceira. Então, 1 metro cúbico vai ter 10 a nona milímetros cúbicos, tá? Então, se são 880 milímetros cúbicos por segundo, então isso aqui vezes 10 a menos 9 metros cúbicos por segundo. ΔP, ele informou que foi 1 megapascal, então 1 vezes 10 a sexta pascal, e o comprimento do tubo é de 1 metro. Eu fiz certo essa conversão aí de unidades, meu povo? Tá tudo ok? Dez a menos 12. Deu quanto aí essa viscosidade para vocês? 10 a menos 12 com 10 a menos 9, aqui fica menos 3. Menos 3 mais 6, fica 10 a terceira.
0,5 elevado à quarta vezes 1.000 vezes 3,14 dividido por 128 dividido por 880. Um 1,74 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Deu isso de vocês também? Isso aí mesmo, né? Pois então, pronto. No material, pessoal, vocês vão encontrar outras questões, tá? Eu resolvi essa questão aqui para outra turma, que era essa questão com um óleo, que ele dá a viscosidade, a massa específica e o diâmetro, e pede para você determinar a queda de pressão se a vazão for de tanto. Então, se a vazão for de tanto, vocês calculam a velocidade para esse diâmetro que ele deu. Com essa velocidade, calcula o número de Reynolds, verifica que o escoamento realmente é laminar, e aí você pode usar a equação de Poiseuille para determinar qual que vai ser a queda de pressão por unidade de comprimento dessa tubulação, certo? Isso está lá, a resolução está toda bonitinha lá no... vai ficar no YouTube, tá bom? E aí, na aula que vem, pessoal, a gente começa a trabalhar com escoamento interno viscoso turbulento, certo? Porque um negócio maravilhoso é esse escoamento interno viscoso laminar, porque a gente tem equação para tudo na vida. Agora, para o escoamento turbulento, a gente vai ter que ralar um pouco e se basear com experimentos e outras coisas para poder obter as nossas equações, né, que modelam esse escoamento. Beleza? Eu vou